Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou eu, Rodrigo Vitorino. Hoje, mais um podcast. Confesso que demorei a colocar um pod para vocês, mas esse é bem reflexivo e creio que vai ajudar bastante vocês também nessa jornada de autoconhecimento, de evolução, principalmente no que diz respeito, às vezes, às dificuldades. Bom, muitos sabem aí que enfrentando um pequeno problema, mas que na verdade hoje eu estou entendendo o porquê disso, né? A minha esposa recentemente teve um pequeno problema de saúde e às vezes a gente começa a questionar. É do ser humano. Eu, você, como todos nós, questionamos muitas vezes algumas questões. E eu comecei a refletir e dei uma olhada em alguns versículos da Bíblia, e que é bem interessante, e eu separei eles hoje aqui para vocês. Se você observar, tudo é energia e frequência, e a Bíblia já mencionava isso. Tem uma questão muito interessante, se você dá uma olhada lá em Provérbios 18, 21, que fala bem assim: o poder das palavras e pensamentos. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. É tão interessante se você observar, né? Aqueles que a usam habilmente serão recompensados. Veja, esse versículo mostra que as nossas palavras e os nossos pensamentos têm o poder de criar ou de destruir, e principalmente o que? Alinhando-se à ideia de que o que está, daquilo que expressamos, na verdade, atrai a nossa realidade. Bem interessante, né? Um outro maravilhoso também, que comprova tudo isso, está em Marcos 11, 23, 24, que diz assim: a fé com força criadora, né? Ele fala mais ou menos isso. Se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será com ele. Olha só, aquele, né, que não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será com ele. Veja que essa passagem ensina que a fé inabalável pode sim manifestar a realidade, principalmente uma realidade extraordinária, que começa aí a ecoar, né, na nossa vida, e isso tem muito a ver com esse conceito aí de manifestação, que você já aprendeu aqui comigo e viu vários em outros lugares, enfim, mas que diz muito aí a questão da lei da atração, né? Um terceiro que eu separei aqui para vocês, que fala muito sobre essa questão da gratidão, que essa gratidão ela eleva a nossa vibração, está lá em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, é muito interessante. A prática da gratidão ela é vista como uma forma de sintonizar com energias mais elevadas e assim atrair diversas bênçãos em nossa vida. Já estava lá, né? Um outro muito importante que eu achei interessante, que é sobre esse, que remete aí ao poder da visualização da nossa mente, está basicamente lá em Romanos 12, capítulo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não precisa nem falar, né? Esse ensinamento ele incentiva aí a nossa mudança de mentalidade como um caminho para transformar a realidade, principalmente aliando esse conceito de controle vibracional. É o que todos nós podemos fazer a partir do momento que fazemos escolhas conscientes, né? E veja só, um que fala muito a respeito dessa questão da abundância do presente, está lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 34. Olha só: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Forte, bem forte, e faz a gente refletir em muitas questões, porque estamos sempre preocupados com, né, com o futuro. Meu Deus, o que vai acontecer?
o que vai ser da minha vida, como eu faço isso, como eu pago aquilo, como eu resolvo isso, como fulano vai melhorar. Veja, aqui há um convite para a gente viver plenamente o momento presente. Um princípio que é essencial para elevar a vibração e conectar-se aí com o nosso poder interior. Portanto, é muito importante, aqui você vai lembrar de várias questões que eu já falei. Vamos viver o quê? O hoje, o agora, não é? Pois é, meu querido e minha querida, isso é uma mensagem bem interessante que me fez refletir e às vezes a gente precisa disso, né, de relembrar determinados conceitos e determinadas questões para fortificar a nossa fé. E a minha pergunta para você refletir aí durante essa segunda-feira é o seguinte: qual milagre você está precisando? Que milagre você precisa manifestar? Se você acredita em milagres, diz aí no comentário: eu acredito em milagres, que eu tenho certeza que ao ativar isso, a sua vida vai mudar. Meus queridos, um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até o próximo podcast.